Tá? Nós vamos lançar uma promoção a partir de hoje, né, que seria uma análise de carteira para aquelas pessoas que têm fundos e previdência, pode ser somatório o valor, tá? De um valor mínimo de 200 mil, né, em outra corretora, outra instituição, tá? E vem trazer para a Alten esses investimentos, tá? Trazendo para a Alten, então, esses investimentos, nós vamos fazer uma análise dessa carteira e sugerir alocação, realocação, né, conforme uma carteira estruturada, que pegue sempre a caixinha renda fixa pós, renda fixa inflação, renda fixa crédito estruturado, multimercado macro, multimercado trader, enfim, renda variável, ações Brasil, ações internacional, alternativos, parte de criptomoeda, enfim, né? A previdência também entra nessas caixinhas, né? A previdência, renda fixa, pós, ocupa uma caixinha, renda fixa, renda variável, ocupa a caixinha da renda variável. Enfim, a gente está se propondo a fazer isso, tá? Para quem trouxer para a Alten os investimentos em valor mínimo, a partir de 200 mil reais, a gente vai começar um trabalho de análise de carteira para essas pessoas, tá? Então, é um incentivo para vocês trazerem para a Alten os investimentos e a gente vai fazer esse serviço, né, esse benefício de fazer uma análise de carteira para vocês. De fundos e previdência, só para deixar também claro para o pessoal. Boa. A gente não vai analisar a carteira de ações da pessoa. A gente nem pode, né? Não é esse o intuito. O intuito... A gente nem pode fazer isso. Né? Exatamente. Para fazer essa análise de fundos e previdência, ou a pessoa, às vezes, como o André falou, às vezes já tem esse valor em outros fundos, em outros lugares, ou em previdência em outros lugares, ou, de repente, a pessoa tem o montante para investir e quer montar uma carteira de fundos de previdência, traz esses 200 mil para cá, entra em contato com a gente, né? Manda um e-mail que a gente vai entrar em contato e vai fazer esse trabalho individual ali. Isso. Bom, aproveitando que a Lê falou do e-mail, então como que vai funcionar? Quem tiver o dinheiro ou os ativos em outra instituição e quiser trazer para cá, entre em contato com a gente no guia de alocação, @alteinvestimentos.com.br. Ou se já tiver feito a STVM, já manda, entre em contato com a gente que a gente vai falar com vocês, vai ver se entra, né, dentro da promoção. E a gente já começa um papo ali, né? Então assim... Só concluindo, André, colocando aqui, para quem não sabe, pessoal, muita gente pode estar questionando aqui, né? Mas eu tenho minha carteira de ações. Pessoal, pela CVM 497, né? Pode colocar no Google aí. Nós aqui não podemos recomendar, por isso que existe aí o meu amigo professor Mira, meu amigo Daniel Nigri, né? Que são nossos parceiros, justamente para suprir essa parte de ações para quem quer. Tá? Essa promoção aqui é para aquela pessoa que fez a carteira de ações ali quando a bolsa estava subindo, agora a bolsa caiu, a pessoa se descontrolou e a gente entende que uma estratégia de fundo de investimentos era extremamente resiliente, né? A gente já provou aqui com as nossas carteiras de fundo que é uma estratégia vencedora. Para aquela galera que está com a renda fixa vencendo, né? Muita gente com renda fixa vencendo já, o dinheiro caiu na conta, não sabe o que fazer, a renda fixa está caindo, para onde eu vou? Também calha bastante aqui, como eles colocaram aqui também. Tá com dinheiro em outro lugar, tem dinheiro aqui na Alten, quer compor, chegou nesse valor aqui, vai ganhar esse trabalho. E esse trabalho, pessoal, não é um trabalho simples, tá? Nossa. A gente vai fazer aqui uma agenda, né? Até mesmo porque eu tenho certeza que vai ter um volume muito grande, né? E aí a gente vai, né, colocar todo mundo certinho na agenda aqui. Então vai ser o maior prazer, porque é um trabalho, eu estava até falando com o André, com a Alê também, né? A gente já faz isso, já assim, há muitos anos já, e é muito legal, né? A gente faz isso de coração, não é para ganhar dinheiro, nem por isso, a gente gosta de ver a transformação da vida das pessoas. E pra gente, né, que tá aqui do lado de cá, quando a gente coloca um fundo e a pessoa adere, é bingo, né? Porque a gente fala com o gestor, a gente acompanha, a gente sofre com vocês, porque a gente também é cotista, né? Não pensem que quando cai um fundo, a gente, que maravilha. Pelo contrário, né? A gente sofre aqui também e ao mesmo tempo tá já buscando solução, né? Se for um fundo ruim que caiu, a gente vai baixar a cabeça. Falei isso, né, pessoal? Acho que a maior humildade é aquela que quem tem de querer aprender, né? De ter a humildade de aprender, de baixar a crise. E a gente aqui, todos da Alten, nós somos assim, né? A gente tem a humildade de saber que a gente errou o vento. Até que não erramos tanto ainda não, viu, pessoal? Mas assim, se errar, a gente vai vir e falar, erramos, vamos recuperar dessa maneira e vai ter um plano para isso. Não vai ser simplesmente tira esse, troca esse, né? E vocês, clientes, ficam ainda na mão. Isso aí não vai ter aqui, não. Então, é isso. É a força de uma carteira, né? Eu vou até mostrar como que fica
como que vai ficar, assim, né? Obviamente que vai ser uma análise da carteira da pessoa, vai ser algo individualizado, mas para vocês terem uma ideia de como que fica a carteira no final, assim, estruturada, né? Isso que o Sérgio comentou, da gente estar sempre em aprendizado, buscando se atualizar, né? Semana passada eu tive 2 dias lá no BTG, um treinamento de fundos de investimento, né? Muito bacana. Então, assim, a gente está sempre procurando trazer novos conteúdos, novas ideias, né? Então, essa sugestão de alocação, que eu montei esse slide aí, passou muito pelo treinamento que eu tive semana passada, né? Da gente fazer uma alocação bem estrutural, né? Essa que eu montei só de exemplo, né, para o slide aqui, seria um perfil mais moderado, tá quase que 50% em renda fixa. Só que a renda fixa não é um termo só, né? Tem a renda fixa pós-fixada, né? Você vai colocar X em pós-fixado, X em inflação, crédito estruturado, são os FDICs, que o Sérgio e eu, a gente adora os FDICs, sabe? Eles trazem um retorno muito legal e abaixando a vol da carteira, então, assim, é muito legal. Né? Ou seja, tem diferenças. O multimercado, que eu coloquei ali macro, mas também tem tipos de multimercado. Tem multimercado que opera política monetária, por exemplo. Tem multimercado que é só trade mesmo, só faz trade. Tem multimercado que é só juros e moedas. Tem os completos, que pegam commodities, bolsa, né? Então, assim, e a renda variável, ações Brasil, tá? Tem o long only, tem ações Brasil small caps, né? Então, assim, também tem muitas diferenças, não é só ter... Aí você monta uma carteira por conta própria, com fundos altamente correlacionados, né? Aí não fica legal, né? Porque vai seguir um movimento só, né? A parte internacional, que sempre é importante ter alguma coisa, algum percentual ali, né? Os alternativos, que na minha cabeça é basicamente cripto, né? Que eu acho que cabe na carteira de todo mundo, seja um perfil conservador, vai ter lá o seu 1% em cripto, né? Porque se a cripto subir com 1% faz diferença, e se cair não faz diferença para o seu patrimônio. Enfim, a nossa proposta é essa, montar, né, para quem trouxer para alta, ou para quem tiver com uns 200 mil em reais, estou com dinheiro aqui, quero montar uma carteira de fundos agora, né? A gente faz também, né, lá nesse e-mail do guia de alocação, tá? Então, essa proposta que nós estamos nos propondo a fazer é isso, tá? Acho que é até uma oportunidade também, porque a gente sabe que tem muita gente que pergunta para a gente, e quando vai ter uma carteira que mescle fundos tradicionais e previdência? Então, essa é uma excelente oportunidade, né, para a gente trabalhar em conjunto ali, eu e André, e montar uma carteira que tenha alguma coisa ali de previdência, mesmo que a pessoa, eu volto a falar, tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não tenho, sei lá, não tenho filho, não quero receber, por que eu vou ter previdência na minha carteira? Então, a previdência, ela cabe na carteira de todo mundo, como um planejamento sucessório, como uma estratégia para ter, enfim, uma tributação diferenciada daqui a 10 anos, por exemplo. Então, ela é um fundo de investimento, né? Só que de classe de previdência, então ela vai ter ali algumas características próprias, mas é um fundo de previdência. Então, é um fundo de investimento. Então, faz sentido, de repente, estar na carteira montada ali, pensada dentro dessa estrutura, por exemplo, né? E aí ter ali aquele estudo para também não ter essa produtos muito correlacionados. Às vezes a pessoa tem a carteira de fundos, tem a carteira de previdência, algum fundo de previdência, e de repente tem ali uma correlação alta. Então a ideia não é essa. Então a ideia, de repente, é compor já pensando nisso como um todo, né? Então tem essa possibilidade. O imposto também, né, Alê? Fora o imposto da Previdência, que em 10 anos fica melhor do que fundos, né? Para quem não sabe, né? Comenta aí. Sim, exatamente. Então, a Previdência, ela é um fundo de investimento, mas ela tem ali as características próprias, e a tributação de Previdência é diferente da de fundos. Então, a pessoa, se tiver, por exemplo, escolhido um regime regressivo e não mexer no dinheiro por 10 anos, por exemplo, ela atinge lá a alíquota mínima de 10%, coisa que ela não vai ter, por exemplo, nos fundos tradicionais. Então, serve para compor. Além do que, a parte que tiver em Previdência não vai ter comicota, por exemplo, né? Então, enfim, no conjunto ali você destina ali uma parte da sua carteira que vai te trazer um retorno lá na frente mais interessante, porque não vai ter esse adiantamento. Então, dá para fazer uma composição bem interessante. Acho que fundos e previdência conversam muito, né? São assuntos bem ali próximos. Então, acho uma excelente oportunidade da gente ter uma carteira já pensada com os dois ali, né? Então, por que não? Perfeito. E faz tempo que a gente está com essa ideia, né, Lê? Essa ideia de fazer uma carteira que já mescle já. Então, assim, acho que a oportunidade é agora, né? Sim. Ale, o Edu está perguntando.
Tá perguntando aqui, se trocar a previdência de corretora, o tempo dela na outra corretora continua contando? Como que Sim, fica isso? Continua, porque na Previdência a gente consegue fazer uma portabilidade. Então, na portabilidade não é feito resgate. Ela simplesmente vai sair do fundo que você tem hoje na corretora X e vir para o BTG, para um outro fundo, ou para outros fundos. Você pode, inclusive, dividir, né, esse dinheiro em mais de um fundo, sem resgatar. Então, nessa troca, você não paga imposto de renda e não tem perda de tempo de contribuição. Então, se a sua previdência está no regressivo, o tempo está contando lá de quando você fez, não altera, tá? Bom, eu voltei aqui para outro slide para a gente ir conversando, mas para deixar o e-mail aqui. Então, Boa. Quem quiser participar, manda lá. Vou falar de novo, guia de alocação, né? Que é o guia de alocação, @altainvestimentos.com.br. Perfeito. E lembrando também, né, pra galera que além desse trabalho aqui das carteiras, para quem tem 400 mil, um pouquinho mais, eu sei que é um pouquinho mais, ainda ganha a carteira Z do meu amigo Rafael Zatar. Ou seja, além do trabalho aqui, ó, que a gente vai fazer da sua carteira, você, né, a ideia é a gente fazer esse trabalho para você aumentar a sua carteira. Chegou em 400, você ainda ganha a carteira Z. Então tem mais. A ideia é todo mundo ganhar a carteira Z. É todo mundo ganhar. E aí eu queria falar aqui também para quem é pequeno, né, para o pequenininho investidor que está aqui. Pô, Sérgio, mas 200 mil, Alten? Pô, tá de sacanagem comigo. Pessoal, se a gente abrir nesse primeiro momento, sendo bem transparente com vocês aqui, a gente nem vai conseguir fazer esse trabalho. Então a gente tem que ter uma consciência, né? E a gente vai continuar aqui pegando a mão de vocês, todo mundo junto, e incentivar para quem tá pequeno ainda, né? Tô vendo aqui, ó, meu amigo Davi aí, Davi, um abração para você, coloca no fundo da Alten aí, que é R$1. Então, assim, porque eu puxei isso aqui para falar aí. R$1, pessoal, não tem nem desculpa. Caiu lá o dividendo do fundo imobiliário, joga lá pro fundo da Alten, por exemplo, né? O André também tem N fundos aí que a gente gosta, né, André? Que é R$1 também. Até porque as nossas carteiras continuam. Continua. A gente tem a carteira de previdência, a gente tem as carteiras. Exatamente. Além disso, então assim, esse target de 200 aqui não é para impossibilitar, é para motivar. Eu diria isso para vocês aqui. Vamos juntos aí, colocando, né? A gente já comentou aqui, para quem está chegando agora também, pô, tem dinheiro fora, compõe aqui. A Alten faz esse trabalho gratuito aqui para vocês, além da nossa área de membros todas as lives, carteiras, isso é gratuito. Para quem não sabe, convido para quem não é cliente Alten e ainda está assistindo aqui, conhecer o nosso trabalho aqui. E qual é a nossa contrapartida Alten? Né? Investir conosco. É só isso que a gente pede, então vai ser um grande prazer aí. Espero que a fila fique grande aí nas próximas semanas, nos próximos meses, porque esse trabalho aqui ele não vai sair da Alten, né? E quem sabe, né, em breve aí a gente consiga baixar aí desses 200 para menos, né? Por enquanto ainda não é viável por isso. Bom, peguei aqui o do Meet. Tá, mas deixa eu já voltar para o do Meet, então, que tem as carteiras da Alten que já auxiliam os demais investidores. Está na área de membros. Isso mesmo. Entrando na área de membros, em carteiras, fundos de investimento, lá tem a nossa Longos, a de médio prazo e a da reserva turbinada, além das carteiras Slim. Então, quem não quer ou não consegue montar toda a carteira, dá para mesclar na carteira Slim, né, André? Eu vou dar até um spoiler. Quinta-feira a gente tem a live das carteiras, né? Vai ser quinta-feira agora. A Lei e o Heitor estaremos lá, né? A reserva turbinada, já vou contar para quem está assistindo quanto que ela rendeu. 107 do CDI no mês de agosto. Tá? Olha como existe. Tudo fundo conservador de alta liquidez. Olha como existe um mundo muito maior do que CDB de liquidez diária. Não, e né? Quanto está o CDB de liquidez diária? Tá quanto hoje no banco? Tá bem ruim, Falando né? em CDB de liquidez diária, aquele CDB que a gente tinha de 102,5, a gente não tem mais. Ele tá 101,75. Ou seja, não tá fazendo sentido colocar ali no CDB, né? Mas a gente tem a reserva turbinada para turbinar esse CDB. Lembrando também, né, que CDB de liquidez diária tem vencimento de 1 ano. Boa. Então, se a pessoa não precisou usar aquele dinheiro, compulsoriamente vai pagar imposto mais caro. Eu ia comentar exatamente isso, olha, é bom que você puxou isso, e assim, muita gente fala assim, ó, vou deixar na reserva de emergência, porque eu vou precisar do dinheiro. Aí passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3, passa 1 ano, a pessoa não usou, eu tô falando isso porque eu sei que isso acontece aqui. Uhum. E aí a pessoa, em vez de deixar num produto, né, já que é reserva de emergência, por que você não tem os dois? A reserva de emergência e o lucro,
né? Que é o que a gente propõe aqui para vocês, que o André falou, 107, gente. Pessoal, 107 com liquidez baixa, traz aqui pra gente aqui que eu quero conhecer aí, eu truco aí todo mundo aí. Vem aqui, me mostra, porque eu quero colocar na minha carteira também, ou trazer para alta. Sabe por quê? Porque a gente tá o dia inteiro olhando isso aqui. Isso aqui não é... Opa, deixa eu ver aqui no vento aqui. Não é assim que funciona. Então, pense direitinho aí. Muita gente fala, eu vejo muito influenciador falar aí, tá, bom, jogo aqui pro tal. Só que é assim, pessoal, a sua realidade às vezes não é a realidade dele, né? Assim, é sempre bom a gente deixar isso bem transparente aqui, porque eu invisto desde 2006, né? Então eu já vi tanta coisa, já vi influenciador, já fui em função disso, daquilo, de notícia, e no final das contas a minha intuição, o meu feeling de estudo e a Alten tem essa equipe aqui, pessoal, um exército, só gente boa aqui, trabalhando para vocês de graça, eu diria, né? Olhe isso com carinho aí, que eu acho que vai fazer a diferença. Ah, eu invisto em ações e minha reserva de emergência para comprar quando a bolsa cai. Ué, você não pode deixar no fundo de zero? Melhor com CDB de liquidez diária? Dá para pedir o resgate e ainda chegar antes da liquidação. Pô, imagina. D0, D1, né? D0, D1. Isso que eu comentei só da reserva turbinada carteira completa, né? Porque as Slim deram acima de 110 do CDI. As 3 Slim deram assim. Então, assim... Assim, se a pessoa quiser subir um degrauzinho, aí você já vai, porra, é melhoria contínua, claro, né? Com disclaimer então, da volatilidade, né? Vai variar um existem pouco mais. Mundos além. Né? Vocês têm uma assessoria, modéstia à parte, de muita qualidade, como nós aqui, né? Estamos sempre estudando, se atualizando, melhorando, né? Para ficar em CDB de liquidez diária só, né? Não que você não possa ter um CDB de liquidez diária, né? Mas não abra um pouco mais a cabeça, né? De ver que existem mundos, além do CDB de liquidez diária, né, que você pode conseguir retornos maiores, que às vezes, para a sua fase da vida é importante, uns 5% a mais faz grande diferença, né, o 101 do CDB e 107 da carteira, por exemplo. Né, então, assim, acho que vale a pena conhecer novas coisas também, nós estamos aqui sempre para isso. Né? Bom, o pessoal está bem participativo hoje, então eu vou jogar uns comentários aqui, tá? Vai lendo geral aí, porque hoje tem muita pergunta. O Maicon falando que a namorada dele tem uma previdência no maior banco do Brasil que rendeu 11% ano passado. Estou tentando convencer ela a mudar. Vem, namorada do Maicon, vem que a gente cuida de você aqui. E olha, a portabilidade é um processo super simples, tá? Eu ajudo... passo ali, pego na mão da pessoa, então só pedir para ela me chamar que a gente vê isso aí. Fora a carteira, né, Ali? Às vezes, eu não sei aí, ô Maico, se ela está em um único fundo, a gente não recomenda deixar tudo em um lugar só. Hoje a Previdência ela é uma carteira, não é um lugar só, porque a Previdência é mal vendida, né, Ali? A gente sempre comenta isso. Com certeza. Coloque aqui o seu dinheiro e morra aqui. Cara, pessoal, isso não existe mais, pelo amor de Deus, vamos acordar para isso. Uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Mas tem lá um fundo de previdência no bancão muito conservador. A pessoa às vezes acha que tem que continuar num fundo conservador. Não necessariamente, tá? Então, na portabilidade, você pode trocar para qualquer fundo que você... Ops! Peraí que tocou o telefone de alguém. Tudo bem, a gente sabe que você está num co-work hoje. Então, na portabilidade, você pode trocar para qualquer fundo de previdência. Eu tenho lá um conservador, mas hoje em dia eu já entendo um pouco mais, já acho que a minha previdência é para o longo prazo, eu quero uma estratégia um pouco mais arrojada, que invista, de repente, um fundo que invista em ações. Então, na portabilidade, você pode sair de um fundo de renda fixa e ir para um fundo que investe em ações. Desde que isso esteja de acordo com o seu perfil de investidor, está tudo certo. Tá? Então, não precisa ficar preso ao que tem hoje. Bom, o Guilherme Batista está perguntando como que ele pede a carteira Z. Guilherme, tendo 400 mil investidos em fundos ou previdência, né? Pode somar os dois. Manda o e-mail para a gente. Chama algum assessor, manda o e-mail que a gente vai pedir a liberação para você. Manda o seu endereço de e-mail para a gente no grupo do Telegram. Ou manda no Telegram mesmo, pode chamar no privado lá no Telegram, que a gente mandar o seu endereço pra gente, né? Número da conta, seja por e-mail, no Telegram, mas a gente já é facinho também, pedir rapidinho, o pessoal do Carteira Z libera. O Sandro, como acessar a reserva turbinada pelo BTG? Bom, como a reserva é uma carteira composta por alguns fundos, você precisa entrar lá em produtos, fundos de investimento, coloca o nome do fundo ali, né? Seguindo a carteira que está lá na área de membros, e só isso. Vai investir num fundo por fundo ali.
Ainda mesmo. tem gente que entra no BTG, lá em produtos, fundos, e digita reserva turbinada. Não. A reserva turbinada é um produto da Alten, que você... É um nome que a gente é um deu para nome, aquela isso. carteira. Exatamente. Então, assim, você não vai achar um fundo com esse nome, reserva turbinada. É uma carteira que a gente chama de teórica, né? Que nós montamos a carteira, fizemos a composição, aí sim, com a carteira aberta, o PDF dela aberto, você vê o nome dos fundos e vai lá em produtos, fundos de investimento, né? Ou investir, fundos de investimento, se for pelo aplicativo, né? Usa a lupa de busca e digita o nome do fundo, lá que você achar no PDF. Né? Então, assim que você faz o investimento em fundos da carteira reserva turbinada, ou qualquer carteira nossa, né? A Adriana Então, falou que ela está usando, né, o CDB de liquidez diária para reserva de oportunidade. E ela pergunta se é melhor manter ou se tem outras opções. O próprio Osnildo já responde embaixo, ó. Mas precisa dar o V8. São todos D mais 0. É isso. E não precisa de mais nada. É exatamente isso. É o que eu falei, né? Que a gente vem falando, assim, abrir a mente para outras coisas também. Né? Não é tirar a importância do CDB de liquidez diária, mas, assim, existem coisas além disso. Né? Vocês têm assessoria para ficarem sabendo disso. Né? Abre um pouquinho a cabeça que vocês vão ver que vocês vão conseguir trazer um retorno maior para a carteira. E acompanhando as lives também, pessoal. Todo mês live, o Ale, o André, o Heitor também estão lá. As Slims, né? A gente lançou há pouco tempo também. Então, para quem não consegue completar a carteira toda, pode ir direto para a Slim e assim vai construindo o seu patrimônio aí. Então, assim, lá no site da Alten, alteninvestimentos.com.br, tem lá a área de membros. Você é cliente Alten, abriu a conta, você já vai acessar de graça. Quem não é, também recomendo vir conhecer nosso trabalho. O Antônio está perguntando se essa promoção é válida somente para novos clientes. Não, Antônio. Para quem está com investimento fora da Alten e quer concentrar aqui. É importante lembrar isso, tá, pessoal? Esse trabalho, como o Sérgio falou, como o André falou, é um trabalho que, modéstia à parte, tem seu valor, é trabalhoso, tá? A única contrapartida que a gente pede é que, obviamente, esses investimentos sejam feitos na sua conta Alten, né? Lógico. Não tem sentido a gente trabalhar, montar uma carteira para a pessoa pegar e investir fora. E infelizmente, isso já aconteceu, tá? A gente dedica nosso tempo, é um tempo que a gente está ali falando com a pessoa, deixando, de repente, de responder outra pessoa, consome o nosso tempo, e aí, quando a gente vai ver, cadê? Não está aqui. Então, essa promoção é justamente, o meu dinheiro está fora, mas eu vou trazer para a Alten, eu vou fazer esse investimento aqui. Então, aí sim, tem essa nossa dedicação aí, né, para fazer esse estudo, né, para concentrar isso aqui na sua conta Alten. Isso, e outra, e também quem tem dinheiro aqui na Alten, né, está em ações. A pessoa não quer mais ações, né, a renda fixa venceu. Pode chamar a gente, indo para fundo vai ganhar. Indo para fundo e previdência vai ganhar, tá? A própria Silvana está falando aqui que ela tem muito dinheiro na liquidez diária e que ela precisa mudar isso. Isso é interessante também, que a pessoa pode até estar alocada. É diferente de quem deixa o dinheiro parado na conta 10 do CDI. Esse é um caso mais grave de todos. Né? Não, esse é gravíssimo. Esse é gravíssimo, assim. Mas vamos supor que a pessoa, beleza, ela tem alocado em alguma coisa de liquidez diária. Aí a pessoa tem, por exemplo, 300 mil em liquidez diária. Tem alguma emergência na sua vida, assim, que você vai precisar no dia de 300 mil reais? Né? Então, assim, em fundos de renda fixa, via de regra, não é uma regra absoluta, mas quando você abre mão de um pouco de liquidez, você tende a ter um retorno maior, né? Então, mesmo a liquidez diária, você consegue pensar, não, será que eu preciso de tudo isso em liquidez diária? Né? Você pode colocar lá um D3, um D5, um D12, um D30, por camadas, né? Você faz camadas de alocação, né? E você deixa em D0, liquidez diária, aquilo que você realmente acha, não, isso aqui pode ser que em algum momento... Pode ser a qualquer momento. Aí isso não dá para passar no crédito. Então, assim, esse comentário foi bem legal, assim, porque realmente tem muita gente com tudo em liquidez diária, né? E você está perdendo a oportunidade de ter retornos maiores, né? Em fundos, não é muita diferença de liquidez, não é D3, é D5, é D10, é D12, né? E tudo por camadas. Né? Passou uma pergunta aí, Stephanie, estava com a sigla CRL, né? Não sei se você consegue colocar. Já achei. Bom, peraí, rapidinho. O do José, que está logo em cima,
perguntou como que ele faz para encontrar esses fundos de liquidez com D+0, né? José, manda mensagem lá no grupo de fundos e investimentos que tem um monte de material sobre, né, esses fundos, e o André e a Pamela ajudam e falam quais são os fundos. E no próprio arquivo da carteira, se ele entrar lá na área de membros, vai estar a indicação de cada fundo que tem ali, se é D mais quanto. Né? Então, ele pode olhar, esse aqui é D0, eu gostei desse, aí entra lá na conta do BTG, produto, fundo de investimento, pesquisa pelo nome ali e investe no fundo. É isso. Bom, na carteira hoje são 2 fundos de liquidez diária. Na carteira hoje, né, da reserva turbinada, tem 2 de liquidez diária lá. Ele escreveu assim, 100% do CDI bruto, não é isso? Temos que retirar o IR e taxa de administração. Líquido, quanto daria? Eu acho que eu vou fazer um quadro, colocar atrás de mim aqui, assim, que a rentabilidade de fundo já é líquida. Já é líquida. O 107 que eu... Já é líquido, pode concluir, né? Só para falar que o CDB de liquidez diária, pessoal, também paga imposto, tá? De CDB de liquidez diária cai na tabela do imposto de renda lá. Se você compra achando que vai, vou deixar meu dinheiro aqui, daqui a pouco eu vou tirar, você vai pagar 22,5 do ganho, tá? 22,5, 20, 17, 15. Né? Então o fundo segue a mesma coisa. Então, para que você vai deixar lá? Você pode deixar aqui. Você não vai pagar o imposto de qualquer maneira. Lembrando. De vencimento, né? Além do vencimento. Tem o vencimento de 1 ano. Não mexeu, vai bater aquele 1 ano, o dinheiro vai voltar para sua conta com o rendimento já abatido do imposto. Isso. Se você não precisou mexer naquele dinheiro, poxa, está alocado num bom fundo, que está com uma rentabilidade boa, eu não estou precisando mexer, deixa o dinheiro lá. O tempo vai passando e você vai caindo ali se precisar mexer, você já vai pagar um imposto menor. Né? Então, a vontade isso aí parece detalhe, mas é muito importante. No CDB, o resgate é compulsório. Você não tem a opção, não quero deixar mais um pouco aqui nesse CDB. Não, e pega aportar mais, 20%, né? E outro detalhe bem importante também, o aporte, né? Porque assim, em fundos, para quem faz aporte recorrente, é muito mais fácil você aportar em fundos, porque ele vai ficando dentro do próprio fundo, da caixinha do fundo. Em CDB, cada aportezinho que você faz é um CDB novo. Você faz uma lista enorme de CDB na sua carteira e na hora de declarar o imposto de renda, vocês vão ver a dificuldade que vai ser isso. Né? Em fundos, vai tudo para dentro do mesmo fundo, do mesmo CNPJ. Né? E declarar imposto de renda de fundos é muito fácil. Né? Facilita muito. Então, assim, só respondendo a pergunta, toda a rentabilidade de fundos já é líquida, de qualquer taxa. Taxa de administração, de performance, que nem entra muito em fundo de renda fixa, né? Mais fundo mais arrojado e tal. Né? Mas esse 107 que eu comentei, por exemplo, que a carteira reserva turbinada deu em agosto, já é líquido, tá? Já é retorno líquido para o cotista. Tá? Então, toda a rentabilidade de fundos é líquida, de previdência também, que são fundos, claro, né? Já é líquida das taxas. Taxa de administração, vai ter o desconto do imposto, e aí depende do tempo que o dinheiro ficou ali, com certeza. Imposto, frisando, então, é o mesmo, seja CDB, seja o que for, né? E para fundos, é a mesma tabela, né? A mesma tabela de IR. Bom, e a Fernanda está perguntando aqui se mesmo pagando a maior taxa de IR, vale a pena ela retirar do CDB e aplicar logo nos fundos da reserva turbinada. Bom, na minha opinião, sim, porque você pode pagar o imposto agora, de início, beleza? Mesmo que você pegue a maior alíquota, né? Mas o tempo, né? O fator tempo vai fazer diferença. Tá? Então, assim... porque assim, se for um CDB... Agora, a única coisa é eu não mexeria nos 30 primeiros dias por causa do IOF. Isso sim. Passa os 30 dias iniciais, você acabou de pegar, né? E aí depois, sim, eu acho que... O IOF, como dá para fugir dele, né? Então, assim, do imposto não tem como fugir. Né? Então, eu ainda coloco mais uma, né? Eu ainda coloco mais uma vantagem, né? A diversificação, né? O CDB, ele é juro de banco do banco, é certificado de depósito interbancário, né? Um banco jogando dinheiro pro outro ali. Fundo, você vai colocar em shopping, o cara às vezes compra um shopping, o cara compra uma lavoura, o cara, enfim, compra papel, petróleo, ouro. Então, assim, é muito bacana. E na nossa carteira lá não tem nenhum overlap, ou seja, não tem sobreposição de papéis, entendeu? Então, você compra um pacote extremamente distribuído que não vai estar concentrado em uma coisa só, ou seja, a sua possibilidade de ganhar é muito maior, né? Porque às vezes um vai dar uma rentabilidade maior, outro menor, só que no conjunto deu aí. O que o André colocou aí, o 107 do CDI aí, sem risco, né? Então, é então assim, interessante. você pega um fundo de renda fixa,
você vai olhar a carteira dele, o fundo de renda fixa. Tem lá a caixinha, letra financeira, a caixinha, tesouro NTNB, tesouro pós, tesouro pré. Né? Então, assim, com um fundo, e às vezes com R$100, às vezes, a maioria das vezes, com R$100 você se expõe a um fundo que tem letra financeira, tesouro, o IPCA, né, NTNB, tesouro pré, tesouro pós. Então, assim, você diversifica com um fundo. Imagina uma carteira de fundos, então. Né? Se um fundo já é uma diversificação por si só, você monta uma carteira de fundos da forma que a gente está se propondo a fazer, que a gente já faz, né, com as nossas carteiras. Então, assim, são muitas vantagens, né, de você investir em fundos, questão de aporte, imposto, né? O Sérgio comentou de renda variável, por exemplo. É impressionante, cada vez mais pessoas estão comentando, olha, eu não consigo acompanhar o mercado de ações, né? Não tenho tempo, eu preciso trabalhar. A empresa, não sei qual empresa, mais fácil via fundo. Exatamente, faz isso, assim, que tem uma pessoa, uma equipe, né? Contrata um gestor profissional para fazer isso por você. É isso que é um fundo de investimento. Exatamente. Não, gostei desse trabalho aqui, eu quero esse cara para fazer o meu patrimônio crescer, né? Porque eu não vou conseguir ficar estudando empresa, que dá muito trabalho. Estudar a empresa não é entrar no site de RI, né? Ler 5 minutos do site e achar que entendeu a empresa, né? É um exercício legal de fazer, com certeza né? Mas investir para valer, pensando assim numa independência financeira, tal, né? É muito mais complexo do que isso. E você fazer isso via fundos, né? Todo mundo deveria ter fundos em carteira. Todo mundo, assim, sem exceção. Né? Não existe ninguém que é bom em tudo. Né? A pessoa, beleza, você pode ser um quase analista de mercado de ações. Né? Você vai ser bom também em operar commodities, juros. Você vai conseguir operar juros, exterior. Isso, exatamente. Você vai conseguir operar mercado exterior, Europa, Ásia. Né? Então, assim, os fundos oferecem tudo isso. Né? Isso somando, criptomoeda também é um ótimo exemplo. Né? Você manja de todas as criptos, assim, você conhece, assim, para investir por conta própria. Né? Então, não é nem só conhecer, né? Não é nem só conhecer. Às vezes, nós, pessoas físicas, não temos acesso a papéis e ativos que o fundo consegue. Além disso. Ou a taxas melhores que o fundo consegue. Então, assim, pessoal, quem está aqui, que gosta desse tema, que não conhece ainda ou quer se aprofundar mais, eu e o André, toda quarta-feira, a gente faz uma live sobre fundos de investimento. A gente sempre traz alguém de uma gestora para conversar, para falar sobre algum fundo específico, sobre a gestora, para a pessoa conhecer o que está por trás daquele fundo, que empresa é aquela, né, que é aquela gestora, há quanto tempo está no mercado, como é a estratégia de determinado fundo. Então, convido todo mundo a participar. Quarta-feira, 3h. Quem não conseguir acompanhar ao vivo, fica gravada a live depois lá na área de membros. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho melhor em tudo isso que a gente está falando aqui, a gente já fez 30 episódios, né, André? Já foram 30 episódios, ou seja, tem bastante material para quem quiser enfim, estudar um pouquinho mais sobre isso, é bem interessante. E é uma live residente, né, pessoal? Toda quarta-feira, às 15 horas, igual acordo aqui, 9h30, pode já pôr na agenda e vir aqui que nós vamos estar aqui. E quarta-feira também. E uma vez no mês, além, né, o resultado das carteiras da Alta e a live do Fundo da Alta, nosso querido Fundo da Alta também, trazendo conteúdaço, aula e etc. Então é bem legal isso. Ou seja, a gente está sempre buscando trazer essas informações para vocês, né? Isso que a Lê comentou. Só para fechar o que a Lê falou bem rapidinho, isso das taxas também é muito importante. Né? Um fundo de renda fixa, ele consegue, como ele tem um capital maior do que qualquer pessoa física sozinha, ele consegue taxas melhores. Né? Então, eu cheguei a postar no grupo de fundos, da Esparta, o mesmo, não lembro se era CRA ou CRI, eu acho que era um CRA, tá? Que pagava assim, CDI mais 1,5, a Esparta conseguiu colocar na carteira a CDI mais 3, porque eles podem barganhar. Olha, emissor tal, eu tenho aqui X milhões para colocar para você, mas eu não quero CDI mais 1,5, não, eu quero CDI mais 3. Né? Aí o emissor que precisa do dinheiro aceita, e para quem que é bom isso? Para o cotista do fundo. Né? Você vai receber mais via fundo do que alocando diretamente no CRA. Né? Acho que era um CRA. Tá? E a questão da diversificação, a diluição de risco. Né? Você não vai ficar exposto só àquele emissor do CRA. Né? A carteira do fundo vai ter dezenas de emissores diferentes. Né? Se um vier ter algum problema de default e tal, né, você não vai sofrer como se você tivesse diretamente o CRA, a debenture também, que é bem importante. Tá? Então, assim, tem essa vantagem também, taxas melhores que os fundos conseguem constantemente. E a live dessa semana com a Capitânia, tá? Que é uma gestora que faz parte de carteira nossa, a gente gosta muito da gestora, então já fica o convite, um spoiler aqui já. Boa. Isso aí. Bom, a Samantha perguntou se
nos fundos de investimento também é cobrado o IOF se retirar dentro dos 30 dias. Já responderam aqui nos comentários que sim. Então, só fazer uma observação, então depende do fundo, tá? Fundo de renda variável não tem IOF, por exemplo. Sim, sim. Tá? Fundo multimercado com tributação de renda variável também não tem IOF. Fundo de debêntures incentivadas não tem nenhum tipo de imposto, nem IOF, nem IR. Tá? Mas, de modo geral, esses que a gente tem comentado da reserva turbinada, que são os fundos de renda fixa, esses, a tabela de R normal, que serve para CDB, serve para fundos também. Tá? Mas existem as exceções nesse caso. Tá? Então, fundo de renda variável, fundo de ações, fundo de multimercado com tributação de ações e de debêntures incentivadas. Esses não têm IOF, tá? E esse último não tem nem IR, que é o debêntures incentivadas. Bem lembrado. Isso boa. aí. Bom, e eu vou acabar os comentários com esse aqui da Márcia, muito fofinha, falando que na Alten ela aprendeu a investir sem medo. E é esse o nosso propósito mesmo, ó, Márcia. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Obrigado mesmo. Muito bacana para a gente ler isso. Né? Bom, pessoal, quando junta nós quatro, a gente vai fazer o boa noite investidor daqui a pouco. Bom almoço. Almoço, a galera do almoço, bom almoço aí pra galera que tá assistindo o almoço, né? Bom dia e bom almoço também, né? Bom jantar também, por que não, né? Por que não? Bom, a gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas é sempre buscando trazer mesmo a informação para vocês. E hoje essa novidade, né? Bem bacana. Já